vencedor do Prêmio Nobel da Paz e principal líder do movimento contra o apartheid, política que legalizava o racismo lá no país onde ele morava. Vamos começar? Deixa eu apresentar o livro para vocês. Esse aqui, tá vendo o nome? Mandela. Nelson Mandela. Olha aqui ele. Mas quem vai Cantar não. Contar a história para vocês é a minha mãe. Prestem muita atenção e até logo. Beijo. Vamos iniciar conhecendo um pouquinho sobre o país onde Mandela nasceu, a República da África do Sul. É um país que fica na extremidade sul do continente africano, lá onde o Oceano Índico e o Oceano Atlântico se encontram. Moram lá cerca de 55 milhões de pessoas, na sua maioria negros. Com o território dividido em 9 províncias, o país tem 3 capitais. Pretória é a executiva, Cidade do Cabo, a legislativa, e Bloemfontein, a judiciária. Foi lá na África do Sul que há pouco mais de 100 anos, em 18 de julho de 1918, na pequena aldeia de Mvezo, nasceu Nelson Mandela, um homem que dedicou a sua vida à luta pelos direitos humanos. Ele acreditava que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. O seu pai era um chefe tembu e o chamava de Rolilalá, que na língua Xhosa significa encrenqueiro. E mesmo não sabendo ler ou escrever, ele quis que o seu filho frequentasse a escola. Ele morreu quando Mandela tinha apenas 9 anos e o deixou sob o cuidado do seu amigo, um chefe, regente do povo tembu, que o criou como seu próprio filho. E assim, Mandela cresceu e aprendeu a importância das leis, da educação e da disciplina. Na escola, ele começou a ser chamado de Nelson Mandela. Nessa época era comum que as crianças africanas recebessem nomes ingleses. Isso porque os nomes africanos eram considerados difíceis de pronunciar e inferiores. Mandela foi preparado de acordo com a tradição para aconselhar os governantes da tribo e educado para fazer parte da elite africana. Ele frequentou respeitáveis escolas e a única universidade africana para negros. Ele se formou em Direito e foi recomendado por Walter Sisulu, seu fiel amigo e uma das maiores influências na política do país. Mandela conseguiu estágio em uma das principais firmas de advocacia da cidade. Os colegas de trabalho plantaram em Nelson Mandela a semente da política. E então foi assim que ele iniciou a sua trajetória, lutando pelos direitos dos negros à cidadania na África do Sul. Sabe por quê? Porque desde lá atrás, no século XVII, os holandeses da Companhia das Índias chegaram a essa região, instituindo a escravidão e o tráfico de pessoas para a Europa. Foi no século XIX que eles dominaram toda aquela região e os britânicos, que são os ingleses, possuíam superioridade militar e com isso eles mantinham o controle de todos os africanos. Tinha muita desigualdade. Aqueles que não eram brancos não podiam votar e mesmo sendo maioria, eles tinham de habitar menos de 1/10, uma parte bem pequenininha das terras, e só podiam viver nas cidades se fossem empregados. Essa foto mostra o que acontecia nas escolas. De um lado ficavam os brancos
E a outra foto mostra que de outro lado ficavam os negros. Eles não podiam se misturar. O casamento entre brancos e negros era proibido e os negros eram presos pela polícia a qualquer hora do dia por não apresentarem um passe com suas informações pessoais de trabalho e autorização para poderem andar pela cidade. Eram tempos muito difíceis. Mandela se casou, teve 4 filhos. Ele se casou com uma enfermeira. E aconteceu que, depois de um tempo, eles se separaram. 14 anos eles viveram juntos. E ele cuidava de cada uma das suas crianças. Em 1950, o governo criou a lei de repressão ao comunismo. Ninguém podia falar nada contra o Estado e contra tudo aquilo que eles estavam fazendo contra os negros. Mas Mandela estava comprometido. Ele queria ajudar a sua população. E assim, em 1952, ele e outro amigo dele abriram o primeiro escritório de advogados negros da África do Sul. Todos os dias, eles recebiam muitas pessoas negras em busca de ajuda. E mesmo sendo advogado competente e reconhecido, eles no tribunal sofriam preconceito. Anos mais tarde, já separado, Nelson Mandela conheceu Winnie, que foi a sua segunda esposa e a primeira mulher negra assistente social a trabalhar no hospital da cidade. Ela era corajosa, obstinada e logo começou a acompanhar Mandela em reuniões e ajudaram muitas pessoas. Os dois se casaram e tiveram mais 2 filhas. Assim, Mandela teve 6 filhos. Mandiba era o apelido dele. E ele era conhecido porque ele era opositor, ele era contra esse sistema que trazia muita dor para toda a população negra. E muitas vezes eles tinham que combater até com violência. E algumas vezes houve confrontos em que houve fogo contra aqueles que queriam escravizar os negros. O tempo passou e Mandela deixou o país em busca de ajuda. Ele queria que as pessoas viessem para o país dele e ajudassem contra tudo aquilo de errado que estavam fazendo. Mas ele acabou sendo preso, foi humilhado e isolado do mundo junto com seus amigos. E vocês acreditam? Ele passou muitos e muitos anos preso. E enquanto ele estava preso, a mulher dele falou: eu não posso deixar o meu povo sofrer, e continuou lutando por eles. E assim, depois de muito tempo, durante toda a prisão de Mandela, a sua mulher lutava, sofria e ela tentava ajudar a sua população. Muitas pessoas também eram perseguidas. Essa foto mostra que continuavam aqueles confrontos, os jovens tentando fazer de tudo e lutar contra aquela violência, e a sua esposa trazendo muito benfeitorias para toda a comunidade. Foi então, em 1980, que os líderes do partido iniciaram uma campanha que foi atravessando o mundo inteiro pedindo: soltem Mandela, soltem os amigos dele. E então, em 1982, eles foram transferidos para uma prisão mais próxima da cidade do Cabo, onde eles podiam receber a visita dos familiares com mais frequência. Mas foi ainda quando então um presidente que assumiu o poder, chamado Frederic, em 1989, ele anunciou que ele queria a libertação de todos os políticos. Naquele tempo, Mandela já tinha 71 anos. Depois de 27 anos, Nelson Mandela foi libertado, prometendo que ia ter eleição e uma África livre dessa situação de afastar os negros dos brancos. E então,
Com o fim de seu casamento e a oposição da extrema-direita, ele teve muitos desafios. E com uma voz tranquila, ele não quis se vingar dos seus opositores, mas ele quis acalmar a população. E assim, em 1961, a África do Sul havia se tornado uma república independente, rompendo seus laços com a coroa britânica. E então, em 1994, foi aí que ele se tornou presidente, porque teve a primeira eleição e as pessoas foram para as filas e muita gente ali querendo, fazendo questão de votar. Com 60% dos votos, ele foi eleito o presidente. Aos 80 anos, ele se casou novamente e todo mundo gostava muito daquilo que ele estava fazendo pelo país. Ele morreu em 2013 e ele já tinha 95 anos. Cercado por seus familiares e todo o país contente com toda a luta que ele fez, porque não existem pessoas diferentes, nós somos todos iguais, sejam negros ou brancos. Espero que vocês tenham gostado da história.